Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre, tá? Então hoje já encerramos, né, o primeiro bimestre, já foi fechada a notinha de vocês. Hoje estamos dando início ao segundo bimestre com o nosso capítulo 6, certinho? Nesse capítulo 6, nós vamos falar capítulo 6, lá da página 52, tá bom? Nós vamos falar de figuras geométricas espaciais, ou seja, aquelas figuras que são em 3D, que a gente já estudou, como vocês viram. Tem face, vértices, arestas, certo? A gente já viu um pouquinho sobre isso. Agora vamos finalizar esse capítulo hoje, tá bom? Então vamos lá. A gente já inicia aí no nosso livro, na página 52, com algumas figuras geométricas, né? A gente já inicia com as pirâmides do Egito, que são formas de figuras espaciais, né? São pirâmides de base quadrada, ou seja, a base delas embaixo é um quadrado, certo? E nós temos do lado aí também o Museu do Louvre, que fica em Paris, que infelizmente no momento está fechado, né, para visitação, mas ele também tem a forma de pirâmide, tá bom? Aí agora, nós vamos falar de algumas figuras geométricas mais específicas, tá? Então vamos lá. Vamos falar da esfera, né? Esfera, que se eu pegar uma bola de futebol, eu vou ter uma esfera, ok? O cone. Quem nunca tomou sorvete de casquinha, né, gente? Aquilo ali é um cone. O cone que a gente vê no trânsito quando eles querem bloquear uma passagem, o guarda quer bloquear uma passagem, lá tem cone. Eles colocam aqueles cones que são listados de branco com laranja, né? Aquilo ali é cone. Então essa é a figura de um cone, ok? Mais pra frente a gente vai se aprofundar mais, estudando um pouquinho sobre cada uma dessas figuras, tá? Por enquanto, vocês só vão precisar conhecê-las e saber algumas características dela. Mais pra frente vocês vão aprender a fazer até cálculos, tá? Como calcular a altura de cilindro, calcular volume, outros cálculos, tá bom? Essas figuras. Mas por enquanto vamos a entender cada uma delas, compreender e aprender a reconhecer cada uma delas, tá bom? Então nós temos também o cilindro. Cilindro é uma das figuras espaciais mais fáceis de encontrar. Um copo tem a forma de um cilindro. O lápis que provavelmente você está segurando na sua mão aí agora, ou uma caneta, tem a forma de um cilindro. Essa caneta aqui que eu uso para escrever no quadro tem a forma de um cilindro, certo? Isso é um cilindro, é um tubo, ok? Um bloco retangular. Um bloco retangular ou paralelepípedo, né, gente? Como o nome já diz, bloco retangular. As faces dele são formadas por retângulos, tá? Certo? Temos também uma figura muito especial que é o cubo. O cubo, as faces dele são formadas por quadrados, tá? Então todas as faces têm quadrados, e vocês sabem, os quadrados é uma das figuras mais especiais que existem, né? Logo depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, porque todos os lados são iguais, certinho? E nós temos aqui também o exemplo de um prisma. Nesse caso, o prisma ele é formado por duas figuras, tá? Nós temos um hexágono na parte de cima, ou seja, uma figura que possui 6 lados, né? E nós temos nas faces dele, laterais, nós temos retângulos, certo? Nós podemos ter outros tipos também de prisma, olha aqui, ó. Até coloquei um outro exemplozinho aqui para vocês. Esse aqui é um prisma de base triangular. Por quê? A base dele é um triângulo, ó. Olha aqui uma pirâmide. Pirâmide de base hexagonal. Por quê? Porque a base dela é um hexágono. Diferente das pirâmides do Egito, em que a base é um quadrado. Então elas são pirâmides de base triangular, certo? Nesse caso é uma pirâmide de base hexagonal, certo? Ou pirâmide hexagonal. Posso chamar dos dois nomes. Então, essas são as características de algumas figuras geométricas espaciais, tá? Só que essas figuras, elas são divididas ainda entre dois grupos. Eu vou separá-los aqui, ó.
Se eu separar essa aqui no meio, ó, essas figuras que possuem as faces planas, ou seja, tudo plano, ó, retângulos, possuem figuras planas, né, nas faces, retângulos, ó, quadrados de todos os lados, retângulos, hexágonos. Essas figuras, elas são poliedros, tá? Eu chamo ela de poliedros, tá bom? E essas aqui, que apresentam formas arredondadas, olha, a esfera apresenta a forma arredondada, o cone apresenta a forma meio arredondada, o cilindro também uma forma meio arredondada, certo? Todas essas figuras são figuras geométricas, são chamadas de corpos redondos no caso, e elas são chamadas de não poliedros, tá? Então elas são não poliedros. Entenderam essa diferença entre os poliedros e os não poliedros? Os poliedros possuem as formas com faces quadradas, com figuras planas, certo? Ele é constituído por figuras planas. Já os não poliedros, como o cone, a esfera, o cilindro, são chamados de não poliedros porque possuem as faces arredondadas, tá bom? Certinho? Agora, nós vamos explanar um pouquinho mais, né? Como que eu vou dizer? As figuras geométricas planas, tá? Certinho? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui, nós temos as figuras geométricas planas. Nesse caso aqui, vamos falar do círculo, certo? Círculo. Qual a diferença entre círculo e circunferência? Vocês sabem? Hein? Crianças, ó, círculo é a parte interna, certo? Circunferência é apenas uma linha que contorna o círculo, certo? Nesse caso aqui, estamos falando especificamente do círculo. Aí nós temos o quadrado, que é uma das figuras mais, vamos dizer assim, especiais e únicas que existe, tá? Por quê? O quadrado possui todos os lados iguais e possui os 4 ângulos retos. Ângulos retos quer dizer que eles têm os 4 cantinhos medindo 90 graus, certinho? Lógico que a gente possui outras figuras também que são assim, né? Um exemplo é o retângulo, ó. Retângulo também é assim, certo? Vamos falar então do paralelogramo. O nome é comprido, né? O nome grande, mas o paralelogramo, ele recebe esse nome por quê? Porque ele possui lados paralelos, ó. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse, certo? Paralelo é aquilo que segue um na mesma distância do outro, tá? Sem se cruzar. A partir do momento que se cruzou, não é mais linhas paralelas, aí já são linhas concorrentes, tá? Mas se segue uma do lado da outra, sem se cruzar, seja em qualquer direção, certo? Tendo duas linhas a mesma distância uma da outra, eu tenho linhas paralelas. Então, o paralelogramo recebe esse nome por causa disso. O quadrado eu posso considerar um paralelogramo? Posso também, por quê? Ele possui pares de lados paralelos, ó. Esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse, certo? O losango pode ser considerado um paralelogramo também? Pode também ser considerado um paralelogramo. Por quê, ó? Esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse, certo? Então, o losango também pode ser considerado um paralelogramo, além do próprio paralelogramo, né? Lógico. Aí nós temos também uma figura plana também muito especial, que mais pra frente a gente vai estudar bastante sobre ela, tá? Que é o triângulo. Triângulo, nós temos triângulos de vários tipos, tá? Mais pra frente a gente vai estudar cada um deles especificamente, tá bom? Temos triângulo isósceles, escaleno, triângulo retângulo. Depois a gente vai aprender a classificar cada um deles, tanto quanto aos lados, tanto quanto aos ângulos, tá bom? Agora vamos falar do retângulo, né? O retângulo também, que é uma figura muito especial, que recebe esse nome de retângulo, porque tem 4 ângulos retos. E que também pode ser considerado um paralelogramo, por quê? Possui 2 lados paralelos 2 a 2, certo? Entendido?
Vamos lá. Aí nós temos também uma figura muito especial que é o trapézio, certo? Trapézio também é uma figura muito específica. O trapézio ele possui apenas um par de lado paralelo, ó. Esse aqui de cima e esse aqui. Os outros são oblíquos, ó. Certo? Por quê? Se eu prolongar os lados dele, ó, continuar aqui, se eu prolongar, eles vão acabar se cruzando. Então, não é paralelogramo, certo? Não posso considerar ele um paralelogramo. Então, ele é um trapézio. Trapézio também eu posso ter de outras formas, ó. Posso ter trapézio assim, ó. Esse aqui é considerado um trapézio retângulo, tá? Por quê? Porque ele possui um ângulo reto. Certinho? Toda vez que eu vou colocar esse quadradinho com essa pintinha dentro, crianças, eu estou indicando que é um ângulo reto, tá bom? Certinho? Então, esse aqui também é um trapézio. Vamos falar agora de uma figura muito específica, que tem muitas características que cabe a outras figuras, né? Outras figuras planas. Então, primeiro, ele é um paralelogramo. Paralelogramo nós acabamos de conhecê-lo, né? Olha aqui, ó. Aí possui todos os lados iguais. Possui todos os lados iguais. Poderia ser um retângulo? Poderia. Tem os 4 ângulos retos? Então poderia ser um retângulo? O losango nem sempre possui todos os ângulos retos, né? O losango possui todos os ângulos retos quando ele é um quadrado, né? Tem uma coisa muito específica também sobre o losango, tá, gente? Todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado, tá? Por quê, ó? Pensa aqui comigo nesse quadrado, certo? Se eu pegar esse quadrado aqui, ó, e fazer isso aqui com ele, ó, ele não virou um losango? Certo? Ele virou um losango. Mas e esse losango? Se eu pegar ele aqui, ó, e virar ele, se eu pego ele e viro, ele virou um quadrado? Pensa aí comigo. Então, gente, por isso que o quadrado é uma figura tão especial, ó. Se eu virar aqui, ele volta a ser um quadrado. Se eu girar de novo, ele volta a ser um losango, tá? Por isso que todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado, tá? O losango só vai ser quadrado quando possuir todos os ângulos retos. Nesse caso aqui, esse losango não é quadrado, certinho? Então, vamos lá. Então, essa figura tão específica poderia ser um retângulo? Já que tem todos os ângulos retos? Poderia, né? Tem todos os lados iguais? Aí já não poderia ser um losango. Poderia se esse losango fosse quadrado, certo? Mas se o losango não fosse quadrado, então não poderia, ok? Vamos então para a próxima característica. Possui todos os ângulos retos? Ok. Nem todo losango possui, né? Eu já estou descartando o losango aqui, ó. O retângulo sim, possui todos os ângulos retos e possui todos os lados iguais. Já o aqui não possui todos os ângulos iguais, né, gente? Ó, todos os lados iguais, desculpa, não ângulos, né? Todos os lados iguais. O retângulo, ele não possui todos os lados iguais. Esse lado é igual a esse e esse é igual a esse, certo? São de medidas diferentes, certo? Então, já vou descartar a existência do retângulo. A única figura que se encaixa em todas essas características é o quadrado, tá, gente? Então, chegamos à conclusão aqui de que é o quadrado. Ou seja, tem todos os lados iguais, todos os ângulos retos, ou seja, todos os ângulos retos era característica também, né, do losango. Se ele fosse um quadrado, né, óbvio que ele não atendeu isso aqui, e todos os lados iguais. Então, obviamente, eu chego à conclusão que a única figura que atende a todas essas características é o quadrado. Por isso que ele é considerado uma figura espacial tão específica, certo? Então, crianças, ó, a partir da página 52, vocês irão fazer para mim. Eu não vou pedir essa página 53 agora, porque eu sei que muita gente está em casa
está sem ter material em casa aí, tá? Então eu vou deixar ela mais pro finalzinho do bimestre, que se Deus quiser, a gente pode até já ter voltado às nossas aulas, né? Já podemos estar em sala de aulas, porque isso aqui era pra gente fazer em sala de aula, né? Em grupo, era uma atividade para ser feita em grupo, tá bom? Então eu não vou pedir agora, porque muitos não tem nem impressora em casa, né, disponível. Tem o computador, aí tem impressora, às vezes a impressora tá sem tinta, não tem como imprimir os moldes, tá? Aí vai desenhar, apresenta dificuldade na hora de desenhar, as medidas não batem, não fica igual, aí não vai ter como vocês fazerem a atividade da página 53 agora. Eu até comentei em sala, antes da gente entrar em quarentena, que a gente iria fazer essa atividade em grupo, né? Eu iria levar todos os moldes para vocês em sala e a gente iria montar todas essas figuras, tá? Em sala de aula. Mas se Deus quiser, logo logo a gente vai poder fazer isso, tá? Assim que a gente retornar. Vamos então, gente, fazer o seguinte. Vocês vão responder para mim essas duas perguntinhas que estão aqui, tá? Na página 52, tá? Que fala o seguinte: o que existe em comum entre a esfera, o cilindro e o cone? Já expliquei, né, ó. Expliquei aqui, ali no início, ó. O que existe em comum entre o bloco retangular, o cubo, o prisma e a pirâmide? O que existe, gente, em comum entre eles? Bloco retangular, cubo, prisma e pirâmide. Responde aí pra mim. Certo? Depois vocês vão passar lá para a página 54, que logo no início aí a gente relembra um pouquinho, né, do que é face, o que é verso, o que é aresta, lembra? Faces são os lados da figura, né, gente? Vamos relembrar aqui rapidinho, ó. Vamos pensar em face, ó. Deixa eu desenhar aquele cubo que vocês adoram, ó. Que eu fazia em sala com vocês, ó. Então nós temos aqui um cubo. Esse cubo, ele possui faces, né? Certo? Olha, desenhei o cubo aqui. Esse cubo possui faces. As faces são os lados dele, né? A parte de cima, a parte de baixo, de um lado, de outro, atrás, à frente. Isso aqui são as faces, ó. Então isso aqui eu chamo de face. Agora vem arestas. Arestas são as linhas que ligam um ponto no outro. Vamos falar primeiro dos vértices, ó. Temos os vértices, que são os encontros das arestas. Então, esses pontinhos que ligam uma linha na outra, eu chamo de vértice, certo? E as arestas são essas linhas, tá? Que unem um vértice a outro, ok? Entendido? Então, num cubo, quantas faces tem um cubo, ó? Embaixo e em cima, uma, duas, né? 3, 4, 5, 6 faces, certo? Quantos vértices? Temos 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas no total. Certinho? Aí, então, já que nós relembramos, né? Essa questão do que é face, o que é verso, o que é aresta, vocês vão responder para mim os exercícios aí da página 54, tá? Os exercícios da página 54, a número 1 fala o seguinte, lembrando sempre de colocar o cabeçalho, né, gente? Colocar a data que vocês estão fazendo a atividade, no caso essa atividade agora vai para sexta-feira. Se hoje é 11, 12, 13, dia 14. Então, coloca a data aí, dia 14. Vou até mudar aqui no meu, tá? Então, é dia 14 de maio de 2020, que é o dia referente a essa atividade, tá bom? Acredito que o vídeo também vai ser postado até lá. É dia 14, o vídeo já vai estar aí pra vocês. Certinho? Então, vocês vão responder pra mim. Conforme o prisma de base retangular e também a pirâmide de base quadrada, que está logo acima aí no desenho, certo? Copie e responda em seu caderno essa tabela. Ou seja, o prisma de base quadrangular.
quantos vértices, quantas arestas e quantas faces ele possui. A pirâmide de base quadrangular, quantos vértices, quantas arestas e quantas faces? Preencham aí para mim, tá? Por favor. Ok? Além das bases, esses sólidos têm faces laterais. Então, letra A. Qual é a figura geométrica das faces laterais desse prisma? Certo? Quais são as figuras que compõem as faces desse prisma? E qual é a figura geométrica das faces laterais da pirâmide? Qual é a figura que compõe as faces da pirâmide, certo? 2. A 2, gente, lógico que a gente não tem os moldes, né? Que no momento estamos meio impossibilitados de fazer, certo? Por causa da falta de material, a dificuldade para sair para comprar, né? Que a gente não pode estar indo para a rua, ok? Mas aí, observando as figuras, vocês conseguem responder essas perguntinhas aí da número 2, tá? Que é parecida com as da número 1, tá bom? Pergunta o número de face, número de aresta, então tem várias perguntinhas aí para vocês responderem. Leiam e respondam, por favor. A 3 também para vocês responderem, 4, 5 e 6, tá bom? Aí, isso referente ao nosso primeiro conteúdo aí, que são as figuras geométricas espaciais, tá? Aí, quando a gente passa para essa parte aqui, ó, de figuras geométricas planas, aí vocês irão responder, quando a gente falou, né, do círculo, do paralelogramo, do triângulo, retângulo, trapézio, losango, tá? Vocês vão responder para mim as atividades da página 57, 58 e 59, tá? E a 60 também, para poder encerrar. Mas são muito rápidas de serem feitas, tá? Não são... Quando se trata em geometria, né, as respostas são curtas e a gente não necessita fazer cálculo, apenas algumas observações, tá bom? Então a geometria ela é muito tranquila. Então vamos lá. Resumindo, vocês irão fazer as atividades da página... as duas perguntinhas da página 52, tá? Da página 54, deixa eu anotar para vocês, ó. Então, páginas para vocês responderem. 52, aí vem a 54, né? Que é a número 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a 6, parou por aí. Aí depois a gente vem para a próxima, em relação às figuras geométricas planas. Páginas 57, 58, 59 e 60 para poder fechar. Tá bom? Certinho? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá? Que eu vou estar aqui à disposição para poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Continue se cuidando, evitem sair na rua, evitem aglomerações, procurem lavar as mãos. E outra coisa muito importante, tá? Eu sei que as aulinhas online não é igual a presencial, né, gente? Muitos professores estão gravando vídeos, os vídeos são amadores, porque ninguém tinha muita experiência, na verdade nenhum professor tem muita experiência com isso, né? Poucos professores são youtubers, vamos dizer assim. Então a gente está se virando do jeito que pode, a maioria está gravando em casa, os vídeos, então são vídeos caseiros. Eu peço já desculpa por alguma falha, por alguma coisa, porque é muito difícil, eu tenho que gravar os meus vídeos sozinha, porque eu não tenho ninguém aqui para me ajudar. Então, assim, é complicado, entendeu? Às vezes, se eu fico fora da câmera, se eu demoro a aparecer um pouquinho, vocês ficam ouvindo só minha voz enquanto eu tô escrevendo alguma coisa lá, me desculpem se acontece esse tipo de falha, tá? Mas podem ficar tranquilos, tá? Que quando a gente retornar, se Deus quiser, vai ser em breve, o conteúdo que vocês estão estudando não vai ficar defasado, porque a gente vai fazer revisão, a gente vai fazer mais exercícios, tá? Vamos revisar tudo novamente, vamos dar explicação, vamos tirar dúvidas, tá? Então podem ficar tranquilos, tá bom? Que o conteúdo não vai ficar defasado. E já deixo logo, né? Não sei se é uma notícia boa ou notícia ruim para vocês, mas assim,
Não planejem férias, tá, gente? Porque a gente não sabe quando isso vai acabar, quando que essa pandemia vai ter fim, quando que nós vamos sair dessa quarentena. Então, a gente vai entrar Natal, vai entrar Ano Novo aí, vai entrar janeiro estudando. Disso vocês podem ter certeza, tá? Porque, a não ser que mude alguma coisa, mas por enquanto o que a gente sabe é isso, que sem programação de férias, tá? Então já se programem porque a gente vai estudar, porque esse conteúdo precisa ser aprendido e o ano de 2020 não vai ser anulado, né? Vai ser um ano válido. E se Deus quiser, logo logo a gente vai sair dessa, né? Sei que tá difícil para todo mundo, tá difícil para vocês, tá difícil para nós, mas se Deus quiser nós vamos sair, tá? Agradeço muito a parceria de vocês que estão ajudando, que estão colaborando com os filhos em casa. Eu sei que cada um tem as suas tarefas, as suas atribuições diárias, que não são poucas, né? Além de tudo, tá tendo que auxiliar o filho, tá tendo que colocar o filho para estudar, tá tendo que garantir que ele cumpra com os prazos e com a entrega das atividades, dos trabalhos que valem nota, tá? Eu sei que tá difícil para todo mundo, mas se Deus quiser, isso logo vai passar, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.